Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Natália Maciel, eu sou da OIM Brasil. A gente está começando esse evento de lançamento da matriz de monitoramento de indígenas Warau no Maranhão. Esse evento e esse DTM foi realizado junto com o governo do Maranhão. A gente está ao vivo no Facebook da OIM Brasil e também na Rádio Timbira. Esse estudo e esse evento é com financiamento do Escritório de População, Refugiados e Imigração, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E agora eu vou passar a palavra para a Lia Pódio, coordenadora da emergência para a resposta humanitária da OIM, para dar a palavra de abertura. Lia. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Lia Pódio, sou a coordenadora da resposta humanitária ao fluxo de imigrantes e refugiados da Venezuela, da OIM. Eu estou participando desde Boa Vista, em Roraima, onde a OIM tem um escritório para a região norte, que está responsável, né, pela resposta humanitária. Então, é um grande prazer para mim hoje dar as boas-vindas para esse lançamento da matriz de monitoramento da população indígena Warau no Maranhão, com essa modalidade virtual, né, que a pandemia nos impõe. Então, eu gostaria de agradecer todos os palestrantes, primeiramente o senhor Francisco Gonçalves, secretário do Estado de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, o Maurício Paixão, coordenador-geral do Centro de Cultura Negra, do CCCN, da Sociedade Civil, a senhora Lúcia Acevedo, superintendente de articulação institucional e representante da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís, a SEMCAS, né, da Prefeitura de São Luís, o senhor João Rosa, diretor de promoção e desenvolvimento da FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio, a Nilzarete Margarida Lima, assessora especial do assunto de imigração do Ministério da Cidadania, companheira, né, da toda essa caminhada conjunta da Operação Acolhida, a Cláudia Giovannetti Pereira dos Anjos, que é assessora para assuntos sobre refugiados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, em nome da OIM, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para manifestar a nossa alegria e satisfação em apresentar esse projeto, que foi realizado em conjunto com o governo do Estado do Maranhão. Eu renovo o meu agradecimento para o secretário. E essa iniciativa, né, de realizar esse trabalho surgiu inicialmente de um convite do governo do Estado pela OIM, né, por meio dessa secretaria. Então, essa parceria teve como objetivo principal fortalecer, né, o conhecimento das autoridades locais sobre a realidade da migração Warau no Estado, né, no Estado de Maranhão. Foi um exercício bem interessante e, como eu falei, foi o fruto, né, de uma parceria. A OIM, a Organização Internacional para Migrações, foi criada em 1951 e desde o seu começo está comprometida em promover uma migração ordenada, segura e digna para o benefício de todos, tanto os migrantes e refugiados e as comunidades de acolhida. Desde 2016, a OIM entrou a fazer parte, né, do sistema das Nações Unidas e hoje conta já com 173 Estados-membros e tem escritório em mais de 100 países. Aqui no Brasil temos uma presença capilar também, temos escritórios em Brasília, né, onde tem a nossa sede, e depois tem outros escritórios em outras 9 cidades, Boa Vista, Belém, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Pacaraima, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então temos assim, uma ação abrangente, tudo o que tem a ver com o tema das migrações. Então, as principais atividades que a OIM desenvolve são a capacitação, né, dos atores, tanto os públicos e privados, sobre assuntos relacionados com a migração e a governança local, governança migratória. Realizamos também trabalhos para a prevenção, né, de tráfico de pessoas, exploração laboral. Temos programas de retorno voluntário
e apoio à reintegração de brasileiros, né, que voltam no país, os retornados. Realizamos também várias pesquisas, assim como produção de conhecimento sobre temas de imigração, incluindo também, né, a análise de dinâmicas e tendências migratórias, como é claro, né, no caso da ETM, que está sendo lançada hoje. E também temos assim, um eixo de trabalho importante, que é esse apoio, né, à resposta humanitária do Brasil ao fluxo migratório de venezuelanos. Então, participamos, né, nas ações da Operação Acolhida e temos também um programa de apoio à integração social e econômica dos migrantes e refugiados no Brasil, através da qual estamos trabalhando em coordenação com o poder público e também em parceria com a sociedade civil. A presença da OIM, né, na região norte está vinculada mais à resposta do fluxo migratório, desde os estados de Roraima, Amazonas e Pará. Como você acho que sabe, né, a coordenação da resposta humanitária para refugiados e migrantes da Venezuela é realizada por meio de uma plataforma, que é uma coordenação interagencial, que é a resposta venezuelana R4V, que está complementada, né, por 8 plataformas nacionais e subregionais. Então, a OIM, né, é co-líder nessa plataforma, junto com a Acnur, que é o Alto Comissariado para Refugiados. Então, essa atividade que estamos apresentando hoje, a DTM, se insere, né, nesse trabalho de resposta a esse fluxo humanitário. E esse exercício, né, teve assim, o escopo de seguir um pouco as rotas migratórias da população guaraus que partem da Venezuela e muitas vezes, né, passam por aqui para Roraima. Então, a ideia era de identificar também quais eram as demandas e necessidades, além das informações sobre o perfil demográfico dessa população, no intuito também de apoiar a implementação, né, de política pública. Então, foi assim, um primeiro exercício, né, esse é o primeiro DTM que é realizado aqui no Brasil, com foco numa população indígena, e faz parte, né, como eu falei, de todas essas ações que a OIM está desenvolvendo no intuito, né, de monitorar os fluxos migratórios, as dinâmicas e as tendências. Eu quero agradecer novamente o governo do Estado e eu quero destacar também, né, o nosso desejo em seguir colaborando com eles em todos os temas vinculado à migração, né? Sobretudo com relação à integração socioeconômica dos migrantes. Eu agradeço também a presença, né, da FUNAI e gostaria também de colocar que estamos à disposição para discutir sobre oportunidades e possíveis ações conjuntas, tanto com relação, né, a esse fluxo de uaraus no norte do Brasil, assim como em outra cidade, e também para discutir sobre possíveis. É para mim, né, um prazer hoje abrir esse evento. Eu vou deixar a palavra à minha colega Isis Saez Rodrigues, que vai apresentar o DTM mais em detalhe. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, pelas suas palavras de abertura. Queria passar a palavra agora para o secretário Francisco Gonçalves, como Lia falou, é o secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão. Francisco, está com você. Obrigada. Eu quero saudar inicialmente a Lia Poggio, coordenadora de emergência para a resposta humanitária da Organização Internacional para as Migrações, a Isis Saez Rodrigues, coordenador do projeto Organização Internacional para as Migrações, a Milsarete Margarete de Lima, assessora especial de Assuntos de Migração do Ministério da Cidadania, Mônica Alves Silva, coordenadora suplente do Subcomitê Federal para a Interiorização do Ministério da Cidadania, o Maurício Paixão, coordenador geral do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Lúcia Azevedo, superintendente de articulação institucional, representante da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís, Prefeitura de São Luís, João Rosa, diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional do INPE, a FUNAI, e Cláudia Gionetti,
assessora para assuntos sobre refugiados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Inicialmente, quero agradecer a parceria importante com a Organização Internacional para as Migrações. Essa parceria ela resulta, no primeiro momento, do relatório que será apresentado aqui, que nos possibilita pensar políticas públicas para a população uaral no território maranhense. Desde 2015, o governo do Estado do Maranhão vem ampliando significativamente as políticas públicas para a população indígena, para os diferentes povos que habitam esse território, o Maranhão. No caso, os Gamela, os Cricati, os Capó, os Crenier, os Tineterrara, os Gavião, os diferentes povos que compõem uma população de cerca de 37 mil pessoas hoje no Estado. Nós avançamos no sentido de institucionalizar uma política, com políticas públicas, com um plano decenal para os povos indígenas, uma governança com uma comissão formada por organizações indígenas, povos indígenas e secretarias de governo responsáveis pelas políticas. Avançamos para a constituição de um fundo para sustentar, para apoiar essas políticas, e avançamos também no sentido de construir uma força-tarefa devida de proteção territorial e à vida para colaborar com os órgãos federais. Todas essas decisões que nós temos tomado no âmbito do governo do Maranhão, ela não visa substituir o governo federal naquilo que é suas responsabilidades constitucionais, mas como ente da União, colaborar com o governo federal no sentido de efetivar políticas públicas voltadas para a população indígena em nosso território. Do mesmo modo, nós temos interesse em colaborar com as organizações, com os organismos internacionais, com o sistema das Nações Unidas, com o governo federal, no que se refere a atendimento de refugiados no nosso país. Especificamente no Maranhão, para nós, é um assunto novo em dois aspectos. O primeiro aspecto é que, estando distante da fronteira, o Maranhão a questão dos refugiados não era uma questão posta para nós. Nos últimos anos, ela aparece de forma concreta, com a presença de refugiados africanos e, mais recentemente, com a presença dos refugiados venezuelanos. E o segundo aspecto diz respeito ao perfil da população refugiada, no caso da população venezuelana, formada majoritariamente por uma etnia indígena, os Uaral. Isso implica produção de conhecimento, desenvolvimento de estratégias, conhecimento dessas populações, para poder não só acolhê-las da melhor forma possível, mas também de ajudá-las a se desenvolver no Estado do ponto de vista socioeconômico e educacional. E essa tem sido uma das nossas preocupações, porque a população uaral tem características próprias, é um povo migrante. E sendo um povo migrante, por várias razões que o próprio relatório que será apresentado em seguida ajuda a esclarecer bastante, e dificulta o desenvolvimento de políticas públicas de apoio a essa população. E nós temos todo o interesse exatamente de como é que, considerando essas particularidades da população uaral, nós possamos desenvolver políticas públicas articuladas a essas características, a essas dimensões, né? Esse eu diria que é um aspecto importante e um desafio presente para nós, não só para o governo do Estado do Maranhão, mas também para as prefeituras, os municípios que têm acolhido a população de refugiado venezuelano. Cito como exemplo São Luís, que avança nos últimos dias também com a cooperação nacional e internacional, no sentido de criar um centro de referência para a população refugiada. Então, eu diria que essas questões da gente conseguir não só ter um monitoramento, um acompanhamento permanente numa rede, mas, ao mesmo tempo, nos possibilitar pensar formas inovadoras de acolhida e de atendimento de populações refugiadas. Se trata aqui de um ato de solidariedade internacional, mas se trata também de um ato de respeito aos tratados e os acordos internacionais celebrados pelo nosso país com os outros países, com o sistema das Nações Unidas. E isso também implica numa forte colaboração com a FUNAI. Eu queria destacar esse aspecto, por isso considero importante a presença da FUNAI hoje nesse lançamento, porque se trata também de pensar os refugiados também nas suas especificidades, e nós precisamos ter políticas próprias para as populações tradicionais,
populações indígenas de outros países que têm procurado refúgio em nosso país. E eu diria que há uma forte tradição brasileira, que é a tradição da acolhida, do respeito, do desenvolvimento de políticas públicas. E, sobretudo, uma postura clara que sempre marcou a nossa diplomacia, que foi de colaborar para a paz no planeta. E a paz no planeta significa também a capacidade de acolher, de dialogar e desenvolver políticas públicas. Por isso, quero expressar, em nome do governador Flávio Dino, a enorme satisfação nossa em colaborar com os organismos internacionais, como a Organização Internacional para Migrações, com o Sistema das Nações Unidas, com o governo federal e com as prefeituras, no desenvolvimento de políticas públicas para as populações refugiadas, mais especificamente para populações indígenas, no caso, a população Warau. Muito obrigada, secretário, pela fala, pelas suas pontuações. Eu vou passar a palavra agora para a Nilzarete Margarida de Lima, que é assessora especial. Não, desculpa, gente. É Issai Rodrigues, que vai fazer a apresentação do relatório do DTM. Issai. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar aí os meus colegas participantes dessa mesa virtual e as pessoas que estão nos assistindo em casa e agradecer pela oportunidade de falar um pouco dessa experiência riquíssima que a gente teve com os indígenas Warau no estado do Maranhão. O meu nome é Issai Rodrigues, eu sou coordenadora de projetos pela OIM. Atualmente eu estou baseada em Santa Catarina e até março desse ano de 2020 eu estive coordenando as atividades de campo da OIM naquela região na resposta ao fluxo migratório venezuelano. Eu sou antropóloga de formação e desde 2017, quando a OIM começa a atuar nessa resposta do fluxo migratório venezuelano, os indígenas Warau eles sempre corresponderam a um grupo prioritário de atenção, na medida em que foi um dos movimentos que se destacou inicialmente, inclusive quantitativamente. No início nós víamos mais o grupo indígena Warau em Boa Vista, em Roraima, e também devido às suas especificidades, suas peculiaridades culturais e sociais e organizacionais, entre outras. Esse grupo ele sempre consistiu em um desafio no contexto mais amplo dessa resposta. A minha colega Lia falou um pouco da estrutura de coordenação que existe, que é denominada pela sigla Air4V, que significa Resposta para a Venezuela. É uma plataforma que existe em toda a região aqui da América Latina e do Caribe, coordenada pela OIM e pelo Acnur, e ela se estrutura em uma série de temáticas. E uma das temáticas aqui no Brasil é justamente a temática indígena, também é uma temática co-coordenada por OIM e Acnur. Segundo os dados consolidados por essa plataforma, nós temos hoje mais de 5.000 indígenas que deixaram a Venezuela e se instalaram no Brasil desde o início da intensificação desse fluxo em 2016. Ainda segundo esses mesmos dados, o maior contingente populacional desse grupo de indígenas é justamente o dos indígenas Warau. Eles correspondem a mais ou menos 65% do total, enquanto outros 30% são da etnia Taurepã, que são um grupo transfronteiriço situado no norte do país, e ainda nós temos 5% aí de indígenas das etnias Enhepá e Carinha, que são grupos minoritários. Então, se nós temos 65% dessas 5.000 pessoas indígenas que se deslocaram da Venezuela para o Brasil, eu acho que está tendo algum problema aqui com o vídeo. Meu vídeo deixou de aparecer, está aparecendo o vídeo de outra pessoa, não sei por quê. Eu vou continuar aqui, então. Pode continuar, caiu se a gente probleminha técnico. Então, se nós temos 65% mais ou menos dessa população correspondendo aos indígenas Warau, eles são cerca de 3.000 pessoas, hoje Warau, aqui no Brasil. Esse grupo de trabalho que compõe a plataforma Air4V, ele é composto por mais de 10 organizações que atuam nessa resposta humanitária, e esse grupo ele construiu junto uma estratégia composta de 64 ações específicas voltadas para responder às múltiplas necessidades dessa população, tanto de proteção, quanto de acesso a direitos, quanto de assistência a todos esses migrantes e refugiados indígenas que chegam ao Brasil
e que nós sabemos que hoje eles já se encontram distribuídos por todo o território nacional. Nós já temos notícia de indígenas Warau em todas as regiões do país. Então, hoje, inserida nesse cenário de coordenação já mais estruturado, mas desde 2017, a OIM vem empreendendo esforços voltados para o fomento do acesso a direito dessas populações, do acesso a serviços públicos e também voltados para a assistência direta a essa população. E o nosso principal objetivo, aí, como a minha colega Lia já pontuou, é justamente o de apoiar governos e instituições relacionados à construção de políticas públicas e de medidas duradouras que sejam o mais adequadas possível para essas populações. Para citar algumas das principais e mais recentes das ações relacionadas a esse tema que a OIM realizou, nós lançamos esse ano uma pesquisa intitulada Soluções Duradouras para Indígenas, Migrantes e Refugiados no contexto do fluxo venezuelano no Brasil. Essa pesquisa ela aprofunda algumas das questões que já foram levantadas na pesquisa de 2018, que tinha naquele momento o título de Aspectos Jurídicos da Atenção aos Indígenas Migrantes da Venezuela para o Brasil, e a pesquisa de 2020 ela vai um pouco além dessa atenção inicial e enfoca mais especificamente o tema da integração dessa população na sociedade brasileira. E aí, quando a gente fala em integração, estamos falando do fomento da sua autonomia, claro, respeitando e garantindo o direito do exercício das suas peculiaridades culturais, sociais, entre outras especificidades. Então, paralelamente a essas ações de produção de conhecimento e também as atividades de campo que nós realizamos por meio das nossas equipes, principalmente em Roraima e no Amazonas, um dos principais esforços que vem sendo empreendidos nesse âmbito é justamente promover o intercâmbio de boas práticas por todo o Brasil e o fortalecimento das capacidades técnicas e operacionais de resposta nos estados e nos municípios. A gente sempre prioriza o trabalho em rede, o envolvimento efetivo dos atores locais nessa resposta, é esse tipo de organização da resposta que a gente procura fomentar e enfatizar. E também é importante garantir o destaque para o protagonismo e para a participação dessas próprias pessoas, dos indígenas de quem nós estamos falando, tanto no desenho, quanto na implementação, quanto no monitoramento das medidas que sejam criadas para responder às suas necessidades. É nesse contexto mais amplo que se insere a história da OIM no Maranhão, quando a partir de um convite da SEDPOP e da SENCAS, representando aí o governo do estado do Maranhão e a prefeitura de São Luís, a OIM realiza uma visita técnica a São Luís no final de 2019, onde foi possível conhecer em loco a situação, conhecer os esforços que já vinham sendo empreendidos, e exatamente dessa forma que a gente busca fomentar. O que a gente encontrou lá já era um trabalho em rede, já eram os diversos atores locais articulados e trabalhando coletivamente para criar soluções criativas para as questões que estavam sendo colocadas com a presença dos indígenas Warau. E naquele momento a gente pôde construir um plano de ação e algumas atividades coletivas. A primeira delas, justamente essa pesquisa que a gente apresenta hoje, os resultados aqui. A DTM ela é uma ferramenta de pesquisa, um monitoramento dos fluxos migratórios, e a OIM utiliza essa ferramenta em todo o mundo e está sendo utilizada aqui em todos os países da região que estão atuando na resposta a esse fluxo migratório. DTM corresponde à sigla em inglês Displacement Tracking Metrics, e a gente traduziu por Matriz de Monitoramento de Deslocamentos. Aqui no Brasil, nós já realizamos 7 rodadas dessa pesquisa, desde o início da resposta ao fluxo migratório venezuelano. 5 rodadas foram realizadas em Roraima, uma no Amazonas, e essa foi a primeira que nós implementamos fora das áreas da emergência da resposta, que foi a DTM implementada no Maranhão. E também foi a primeira aqui no Brasil implementada com relação ao público indígena especificamente. Embora a DTM ela seja uma ferramenta global, ela pode ser adaptada às necessidades de investigação de cada território. E é isso que nós fizemos nesse caso. As perguntas foram elaboradas conjuntamente a partir das demandas da SEDPOP e da SENCAS, de conhecer melhor as necessidades dessa população para poder, como bem disse o secretário, construir as políticas públicas mais adequadas para essa população. A OIM apresentou, inclusive recentemente, uma proposta para a FUNAI de levar a experiência da DTM indígena para outros locais do país, outros estados,
e quem sabe até uma edição nacional. E por isso nós ficamos aqui muito felizes, gostaria de pontuar novamente, com a presença da FUNAI nesse fórum, onde a gente pode apresentar esse exercício pioneiro que pode se ampliar aí para outros espaços. Eu vou compartilhar então com vocês brevemente um PowerPoint. Que acho que todos veem, onde eu vou apresentar alguns dos principais dados da pesquisa. Quem está assistindo aí pelo Facebook, o link para acessar a pesquisa completa já está aí no nosso Facebook, ela está disponível online. Eu trouxe aqui, então, a pesquisa ela foi realizada em março de 2020, o mapa pontua as localidades onde ela foi realizada, no município de São Luís e também na divisa com São José do Ribamar, e também no município de Imperatriz. Ela foi realizada em contextos um pouco diferentes, na verdade bastante diferentes. No município de Imperatriz, ela foi realizada no abrigo Reviver, que é um abrigo apoiado por autoridades locais da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social. E em São Luís, ela foi realizada em moradias coletivas, no Parque Vitória e no bairro Santo Antônio. Foram abrangidos 112 indígenas do Aral. E aí a gente já tem um indício da flutuação dessa população, que a gente já citou aqui brevemente, que ela se caracteriza por uma movimentação no país, com base em alguns fatores que a gente conhece, mas não exclusivamente. Não é tão simples assim de explicar essa movimentação dos indígenas do Aral. E isso já caracteriza o nosso primeiro desafio, bem colocado também pelo secretário anteriormente, de construir políticas públicas e medidas que considerem esse padrão ou esse não padrão de movimentação e que procure respeitar essa peculiaridade e não necessariamente fixar ou homogeneizar essa população. E por que eu estou dizendo isso? Porque na minha visita a São Luís, no final do ano, a gente conversou com os moradores desses locais, dessas moradias coletivas, junto com a Sede Pop, nas visitas, e conversando com as lideranças, nós estimamos ali cerca de 200 indígenas somente naquele local. E alguns meses depois, quando o campo se deu efetivamente, já localizamos somente 112 pessoas, embora tenham sido identificados relatos de famílias que tinham acabado de sair ou que estavam para chegar. Inclusive, um dos indígenas com quem nós conversamos na visita do final do ano passado era justamente uma pessoa com quem eu, pessoalmente, já havia trabalhado e convivido no Pintolândia, que é um dos abrigos indígenas da Resposta em Roraima, isso em 2017. Ele me contou um pouco que ele esteve por algum tempo em Manaus e depois acabou se mudando para São Luís por recomendação dos seus familiares. A gente vai ver daqui a pouco o mapa da movimentação, que é basicamente esse que os indígenas têm feito. E aqui a gente vê também que foram capacitados 29 servidores da Sede Pop e da Sencas para a aplicação dessa pesquisa. A pesquisa foi aplicada pelas equipes do poder público, então também levando em frente esse eixo do fortalecimento de capacidade das pessoas que trabalham no local e que vão ficar no local. Para isso, nós deslocamos um especialista em gestão de dados e gestão de informação e um antropólogo indigenista para o Maranhão na época da aplicação da pesquisa. Aqui eu trago alguns dos principais dados. A gente vê que a maior parte das pesquisas foram feitas no Parque Vitória, em São Luís. O gráfico da idade dos entrevistados, ele mostra um perfil etário bastante jovem, com 80% dessas pessoas até 40 anos, o que de fato reflete a pirâmide etária da população Aral de uma maneira geral, que tem uma expectativa de vida relativamente baixa. E o gráfico 3, ele fala do sexo dos entrevistados, onde a gente vê que ainda existe uma dificuldade de acessar as mulheres. Esse gráfico ele se relaciona especificamente com os entrevistados e não com a população de uma maneira geral. E existem questões que podem ser ditas culturais, ou questão de língua, ou a própria questão da organização dessas comunidades que dificultam ainda o acesso a conversar com as mulheres. É importante ter isso em mente para construir medidas e estratégias que possam superar essa dificuldade do acesso. Os grupos familiares que nós encontramos nesse momento eram de, em média, 4 pessoas, enquanto na Venezuela os grupos que viviam juntos costumavam ser de até 10 pessoas. Essa informação ela é importante
para a construção de políticas públicas, mas é importante também a gente ter em mente que o conceito de família que a gente pensa quando a gente fala em tamanho da família nuclear não é o mesmo conceito utilizado pelos indígenas Warau. Então, se hoje eles estão vivendo nesses grupos de 4 pessoas, isso não é exatamente um dado demográfico, e sim um dado circunstancial. E uma prova disso é que quando a gente pergunta se eles desejam trazer outros familiares, outros componentes dessa família estendida para o Brasil, 70% deles dizem que sim, ainda tem planos de trazer outros familiares para o Brasil. Passando aqui para o próximo slide, a gente tem um mapa, não sei se fica muito visível, mas todas as pessoas que foram entrevistadas, elas afirmaram o mesmo caminho. Todas as pessoas no Maranhão, naquele momento, fizeram o mesmo percurso. Elas entraram no Brasil pelo estado de Roraima, primeiro por Pacaraima, depois Boa Vista, viajaram de ônibus até Manaus, declararam também que saíram de Manaus pelo Rio Amazonas até Belém do Pará, passaram por Santarém e chegaram finalmente até o Maranhão. O gráfico ao lado, a gente vê que essas pessoas saíram de comunidades diversas na Venezuela. Algumas dessas comunidades têm características totalmente urbanas e outras não, o que é mais uma marca da heterogeneidade dessa população, que é muito importante a gente ter em mente na construção de qualquer resposta. É um grupo populacional de 50 mil pessoas na Venezuela, que já sofre com situações que os impactam coletivamente há décadas e que tem uma composição muito heterogênea dada essa situação. Esse slide, ele mostra um pouco da continuidade das chegadas, então a gente vê que tem famílias que chegaram em todos os anos, desde que o fluxo se intensificou em 2016. Também mostra a característica pendular desses fluxos, né, essa movimentação que a gente falou, onde 20% aí já voltaram para a Venezuela nesse tempo. Os motivos para o deslocamento, a gente sabe que eles estão muito relacionados à saturação de um determinado ambiente. Então, um grupo se desloca a um município, a um território, e vai depender muito das condições que aquele território tem de recepcionar essas pessoas, até que esse ambiente esteja saturado e essas pessoas voltem a se movimentar. E elas declaram isso relacionado, sobretudo, a trabalho e à família, a essas indicações dos familiares. A gente também pode destacar aqui esse motivo de falecimento alegado. Quando a gente fala aqui nos falecimentos, a gente atenta para um dado um pouco preocupante, que é o dado da mortalidade no seio dessa população. 10% dos indígenas que responderam a essa pergunta disseram que se mudaram da cidade anterior em função de um falecimento. E eu vou aqui fazer referência a um monitoramento do Acnur, que aponta para um número expressivo de falecimentos entre a população Warau, especialmente em função de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19, que aponta também para um ponto de atenção de vulnerabilidade na situação de saúde vivida por essa população. Para fechar aqui os principais pontos dessa pesquisa, eu trago o desafio da integração, né? A pesquisa ela termina com os dados sobre integração. A gente percebeu no nosso universo no Maranhão que as principais atividades econômicas desenvolvidas por eles eram professores, pescadores, artesãos, trabalhadores domésticos de serviços gerais, ou seja, um perfil bastante diverso profissional. A gente também percebeu essa questão da prática da atividade de coleta, que muitas vezes é referida como mendicância, mas que é uma atividade socialmente organizada e coletivamente organizada, com divisão de tarefas e com divisão desses valores coletados. A gente também identificou uma expectativa de inserção no mercado de trabalho. Então, todo mundo que nós conversamos, todos os indígenas do Warau que nós conversamos, relataram uma expectativa de se inserir no mercado de trabalho. Enquanto mais ou menos 70% declararam renda média inferior a um salário mínimo, com uma grande variação dependendo do dia e do sucesso dessa atividade de coleta, 30% mais ou menos inseridos no programa Bolsa Família e 80% das crianças fora da escola. Então, mais uma vez, a gente pode fazer um paralelo aí com a pesquisa que eu citei anteriormente, a pesquisa sobre soluções duradouras para a população indígena Warau, que a OIM lançou esse ano. E algumas das principais conclusões que essa pesquisa traziam era justamente a importância de aprofundar o conhecimento desse perfil profissional, porque a gente vê que é um perfil bastante diverso e bastante rico, e a gente entende que uma DTM ampliada, uma pesquisa ampliada desse exercício poderia contribuir com isso.
e a importância de incluir a população indígena nas nossas iniciativas em geral. Então, se a gente está falando de capacitação profissional, aperfeiçoamento profissional, a gente precisa considerar a população indígena, os seus diferentes perfis e as suas diferentes vocações, assim como nas iniciativas de educação para jovens e adultos, de reconhecimento de diplomas e outras recomendações aí que a pesquisa traz e que dialogam diretamente com o nosso exercício no Maranhão também. Então, esse é um primeiro exercício, ele deve ser lido e colocado em diálogo com outros exercícios de monitoramento dessa população, que vêm aí sendo feitos por diversas instituições. É importante também entender que ela é uma fotografia de um momento e que essa população está em movimento, mas ainda assim ela faz parte dos esforços para embasar outras políticas públicas que a gente tem total intenção de continuar apoiando, como é o caso do recém-inaugurado Centro de Atenção aos Imigrantes aí, recém-inaugurado pela Prefeitura de São Luís, com parceria com a SEDPOP, Centro de Cultura Negra, apoiado pelo Ministério da Cidadania. Nós tivemos o prazer de apoiar recentemente um treinamento para a equipe técnica e parabenizamos mais uma vez essa iniciativa e nos colocamos à inteira disposição para continuar apoiando o Maranhão e também os demais atores presentes na construção dessas respostas. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço e estamos à disposição para responder os questionamentos depois. Obrigada. Obrigada, Cissai. Eu queria lembrar que a gente está ao vivo no Facebook da OIM Brasil e na Rádio Timbira. Nós seguimos agora com as apresentações dos participantes, dos demais participantes. Cada um vai ter cerca de 10 minutos. E, ao final do evento, nós teremos um espaço para as perguntas. Então, se quem estiver vendo no Facebook, pode colocar essas perguntas no chat e nós vamos selecionar algumas para responder ao final. Sendo assim, dando seguimento, eu chamo Nilzarete Margarida de Lima, assessora especial de assuntos de imigração do Ministério da Cidadania. Nilzarete. Boa tarde aí todos os meus companheiros da OIM, né, o secretário Francisco, aí representando, né, o estado do Maranhão, o Maurício, e aos outros que eu considero meus companheiros de trabalho, né? Eu sou Nilzarete, então eu trabalho no Ministério da Cidadania e estou hoje responsável pela coordenação dos 2 subcomitês, né? 2 dos 4 subcomitês da Operação Acolhida, o Subcomitê Federal para Acolhimento e o Subcomitê Federal para Interiorização, né? Estes 2 subcomitês, então, eles estão diretamente ligados a essa questão toda da migração, da chegada, interiorização, né? E atendimento e acolhida desses imigrantes. Na pesquisa que a OIM fez, né, vários trabalhos, né, importantíssimos que a OIM vem fazendo nessa área da migração, nos apoiando, né, em vários momentos, né, principalmente na questão da interiorização, fica claro a realidade que a gente vem vivenciando, né, em todos os municípios onde estão chegando os imigrantes, né, tanto os indígenas como os não indígenas. Neste momento, a gente percebe, né, tudo isso que a pesquisa, por mais que seja uma pesquisa ainda com um universo pequeno, ela retrata exatamente o que nós temos observado ao longo, né, deste período, de 2016, quando eles começaram a chegar, né, no Brasil, lá em Pacaraima, né, até hoje, né, quando eles já estão espalhados por vários territórios brasileiros, né? Nós observamos a mesma situação de chegada, da mendicância ir para as ruas, né, de não querer ficar no abrigo, a dificuldade que tem, né, com atendimento em saúde, da compreensão, né? E a nossa dificuldade, a gente também não pode ficar só colocando a dificuldade do lado deles, né? É uma dificuldade nossa de compreensão e de vivenciar esta novidade que chegou para nós. Chegou uma novidade de um grande fluxo migratório e no meio desse fluxo ainda, né, essa diversidade que contempla tanto os Uarau como os Pemons, como os até mais fácil, né, mas os Uaraus que tem nos desafiado mais, né, em todos os municípios. O Ministério da Cidadania, ele vem apoiando essas demandas espontâneas de chegada desses imigrantes nos municípios, é exemplo do que nós fizemos com a Prefeitura, né, de São Luís, né, aí para a inauguração do centro, a parte de acolhida, né, em Belém, Manaus, em todos os municípios onde eles estão, né, que houve a demanda do município, nós estamos apoiando na questão da acolhida, né.
Mas é importante a gente ter hoje, verificar hoje como com todos esses dados, essas características e esses perfis, né, que aí se apresentou, como é que nós vamos lidar com a situação, né, para beneficiar essas pessoas no Brasil, considerando a cultura, os costumes, né, a questão de alimentação toda, mas precisamos trazê-los e inseri-los, né, na nossa política pública brasileira, né, e para isso a gente precisa ter uma ação conjunta, né, e nesse sentido, né, já com uma expertise, vários municípios já atendendo, né, nós puxamos isso para o Comitê Federal, né, de ações de assistência emergencial, que é um comitê federal formado por vários ministérios, por todos os ministérios, coordenado pela Casa Civil, para que essa ação não seja mais uma ação isolada desse ou daquele município. A gente precisa hoje trazer para um âmbito mais central, né, tudo que já foi feito, as experiências que já estão sendo executadas, a questão de normativa, de orientações técnicas, nós precisamos trazer isso para a gente resolver uma situação que é posta em Roraima, né? E hoje eu digo que nós temos muito mais o Arauz fora de Roraima, né, do que em Roraima, mas nós precisamos ter como se fosse um piloto para a gente traçar essas estratégias, né? A questão dos costumes, a questão da inclusão socioeconômica, a questão da educação, da saúde e, importantíssimo, envolvê-los nessas discussões, né? Porque é muito fácil, a gente fica de trás, discutindo, pensando que é bom para eles, mas nós não podemos esquecer, né, que nós também não sabemos e eles têm muito a nos ensinar também. Então, está sendo chamado pela Casa Civil hoje, pela Secretaria de Assuntos de Monitoramento da Casa Civil, os ministérios e essas áreas competentes para a gente fazer um diagnóstico da situação agora, né, real, da realidade hoje, e para a gente fazer esses estudos e essas pesquisas, né, direcionadas, né, para a gente normatizar e deixar de uma forma mais clara como é que nós temos que atuar com essa população, né? Como é que nós podemos trabalhar com eles e para eles, né? E eles nos ensinando, né, por onde nós devemos ir, né? Nós já temos muitas experiências que é executado em Pacaraima, em Boa Vista, no Amazonas, em Santarém, né, Altamira, Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, tem no Ceará também, né, ou seja, em vários municípios brasileiros, né? Então, essa reunião, este grupo ele está sendo chamado pela Casa Civil, nós já estamos aí com prazos estabelecidos com algumas ações, né, envolvendo inclusive também posteriormente aí o Ministério Público, que já tem vários estudos também, as defensorias, ou seja, a importância de todos vocês que estão agora nos ouvindo, nos ajudar e mandar trazer para nós o que ocorre no seu município, no seu território, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então, ou seja, fazermos uma consulta nacional, né, de onde eles estão, como é que eles estão, né, e como nós devemos agir, né? Então, eu trago esta informação para vocês, né, no sentido de que a gente vai consultá-los posteriormente, né, e para pedir ajuda mesmo. Nós precisamos estar juntos, a FUNAI, Ministério da Saúde, Direitos Humanos, a área de assistência social, porque muitas vezes os municípios se sentem também sozinhos, né? Chega um grupo no município, se nós que já estamos há quase, né, de 2016 até agora lidando com essa realidade, né, em Roraima, a gente ainda se depara com desespero em determinados momentos, né? Imagina quando chega um grupo no município que nunca viu também. É o mesmo sentimento que nós tivemos quando a gente começou a se deparar com essa situação em Roraima, né? E a gente precisa resolver isso, não dá mais para esperar, né? Nós não podemos mais ficar só tendo iniciativas, né, isoladas, nós precisamos ter uma ação conjunta de âmbito nacional, porque não é mais uma realidade só de Roraima, é uma realidade nacional, porque eles têm o direito de circular, né, livremente e de ser inserido na política pública em todos os municípios, né? Então, a gente precisa ter uma orientação nacional. Então, assim, eu queria
né, trazer esta fala inicial, né, comentando, né, a pesquisa, ela retrata exatamente o que cada município está vivenciando, né? Então, assim, a gente tem que agora reconhecer essa condição indígena, né, de proteção, de abrigamento, dos aspectos de governança desse processo, né? Como é que o município pode se organizar, como é que o Estado pode contribuir, como é que a União pode estar contribuindo, né? A questão do acolhimento também, que tipo de acolhimento e de acolhida nós temos que fazer com essas pessoas quando chega no município, né? Como é que a área da educação vai lidar com essa situação da criança indígena, né? Que não dá para eu pegar uma criança indígena, colocar ela dentro de uma sala do ensino regular comum, se eu não compreender as especificidades, a cultura e como é que é a realidade daquela criança, né? Junto com a sua família, né? Então, eu penso que é isso, é a gente consolidar essas experiências, né? Compartilhar o que a gente já conseguiu acumular até hoje, né? E considerar a participação dos indígenas. Nós temos que trabalhar junto com eles, né? Porque eu acho que a gente errou muito lá atrás. A gente começou a ficar desesperado de organizar situações para inseri-los no atendimento, acolhida. Eu acho que valeu, porque acolhemos, né? Tiramos da rua, né? Agora nós já sabemos como, bem ou mal, nós já sabemos como lidar com a situação. A gente precisa agora estar trabalhando em conjunto, né, para a gente seguir avante, mas agora com uma qualidade melhor. Porque abrindo a fronteira é possível que aumente também o número, né? Como a Ice colocou, a família vem 5, daqui a pouco vem mais 5, né? Depois vem mais 10. Muitas crianças, a questão das crianças, nós precisamos, né, trabalhar com muito cuidado essa questão das crianças, né, da saúde e da educação. Eu acho que a gente precisa se debruçar em conjunto, né, considerando essas pesquisas e os estudos que já estão sendo feitos e trazê-los para a nossa realidade brasileira, né? Eles tinham uma cultura na Venezuela, a cultura não vai sumir, não vai acabar. Mas nós precisamos trazer para cá, compreender essa cultura e ver de que forma, dentro do marco legal brasileiro, a gente consegue inserir e trabalhar junto com eles. Eram esses comentários, né, que eu queria fazer, agradecer muito a participação, né, e contar aí com o Estado do Maranhão, com o município do Maranhão, a secretária André das Sencas, né, que sempre contribui muito conosco, né, nas reuniões da CIT, do Conselho Nacional de Assistência Social, trazendo sempre essa realidade do Maranhão e as experiências já muito exitosas que o Maranhão tem nos mostrado. Tá? Muito obrigada. E a gente, no Ministério da Cidadania, nós estamos à disposição. Tem um e-mail que é migrantes@cidadania.gov.br, que vocês podem também nos solicitar informações e mandar contribuições também. Muito obrigada a todos vocês e uma boa tarde. Muito obrigada, Nizarete, pela sua fala. Agora eu gostaria de chamar Maurício Paixão, que é coordenador-geral do Centro de Cultura Negra. Maurício? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Bom, gostaria de saudar o governo do Estado do Maranhão, na pessoa do seu secretário, Francisco Gonçalves, secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, a Prefeitura de São Luís, na pessoa da Lúcia Azevedo, superintendente de articulação institucional, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na pessoa da Cláudia dos Anjos, assessora para assuntos sobre refugiados, no Ministério da Cidadania, Nilzarete Lima, assessora especial de assuntos de imigração, ao senhor João Rosa, diretor de promoção e desenvolvimento sustentável da FUNAI, e a OIM Brasil, na pessoa da Lia Apógio, coordenadora de emergência para a resposta humanitária. E também a Isissai Rodrigues, coordenadora de projeto. A todos vocês, a nossa saudação do Maranhão e do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Bom, eu fiquei bastante atento à apresentação da Isis, e também a fala da Nilzarete. Dá para compreender que nós temos um desafio imenso em relação a essa população, que está aqui no Brasil. Mas desafio esse que eu acredito que teremos êxito se continuarmos com essa parceria
continuarmos, né, com esse diálogo conjunto, pois eu acredito que a política pública ela só tenha êxito a partir do momento que os entes federados, né, conseguem dialogar, conseguem buscar uma estratégia comum, que seja comum e que seja capaz de compreender, né, essa situação que ocorre, essa população. Eu acho que marcos regulatórios nós temos a nível nacional, tratados internacionais, nós temos, parcerias internacionais nós temos. O que nós temos que fazer agora é pôr em prática, né, essa política pública que atenda essas populações também que chegam aqui no Brasil na condição de imigrante e na condição de refugiado. Eu penso que a gente precisa compreender também, antes de tudo, compreender qual é o motivo do deslocamento dessas pessoas, dessas famílias, né, para o Brasil. Eu acho que, acima de tudo, compreender, sabendo que eles aqui vivem na condição de imigrantes e refugiados, mas precisamos compreender qual é o principal motivo que faz com que essas pessoas saiam dos seus países, para a gente poder dialogar, inclusive colocar a par da situação a própria população, né? E a gente traçar conjuntamente estratégia comum de ações coletivas, Eu penso que isso é importante a gente saber, né? Uma outra situação que eu penso que até a Nilzarete falou e muito bem, que em relação à cultura, né? Essas pessoas trazem uma carga cultural muito riquíssima, né? Vem com a cultura. Essa cultura a gente precisa dizer, a gente precisa apostar, a gente precisa fortalecer essa cultura. Porque eu acredito, né, que essa cultura ela faz parte de uma identidade, né? Uma identidade desse povo. E para mim é fundamental a gente compreender esse esbojo, essa ação cultural que eles trazem, né? E elas precisam ser fortalecidas aqui. Se ela faz parte da identidade desse povo, ela precisa ser fortalecida porque faz parte dessa trajetória de vida, faz parte desse caminhar dessa população. Então eu aposto muito nessa possibilidade de a gente buscar interagir entre as políticas públicas, né, para que serve de assistência social, de acolhimento, de moradia, de saúde, de educação, mas também compreender essa particularidade deles, que é a cultura, né? A cultura e a religião, eu acho que são fatores importantes e determinantes para a gente, para compreender, né, toda essa situação dessa população que chega aqui. Hoje nós temos um destaque bastante forte sobre os imigrantes venezuelanos, né? E na situação do Zaral, né? Mas nós temos também outros imigrantes que estão aqui também no país, né? A nossa experiência aqui do Centro de Cultura Negra, bem no início do ano, ano passado, ano retrasado, foi com os haitianos, né? No sentido da acolhida e de fazer com que a política pública pudesse atender essa população. Então, junto com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que é uma parceira incondicional nessa ação, né? E agora com a Secretaria também com a SENCA, a Secretaria de Assistência Social do município de São Luís, nós conseguimos aqui formatar um centro de referência, com apoio do Ministério da Cidadania. Agora, é claro que para a gente aqui, para o Centro de Cultura Negra, é um início de uma política pública, a gente entende assim dessa forma, né? E nós temos diversos desafios, esse também apontado por mim anteriormente aí, e também pela Nilzarete, que eu acho que bastante interessante. Então, é um desafio para a gente, porque o centro é super novo, o centro de referência para atendimento a imigrantes e refugiados, ele tem a capacidade de funcionamento de apenas 6 meses agora, inicialmente. Então, essa também é um desafio e uma preocupação que a gente tem com relação à continuidade desse serviço, a continuidade dessa parceria em relação ao atendimento dessas pessoas. É claro que esse centro ele funciona em São Luís e nós temos a situação de outras da população venezuelana também, que já está em Imperatriz, lá em Açailândia, aqui na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, enfim. Então, já é uma
uma grande distribuição dessa população aqui. E a população local precisa compreender, né, por que essa população está aqui e que elas têm igual direito, né, enquanto as outras também que aqui já estavam. Então, é nesse sentido que eu falo da situação cultural, da situação da abordagem e da possibilidade de uma política pública que dê conta também dessa diversidade e dessa compreensão para essa população. Bom, no centro de referência aqui que nós temos, nós implantamos ele agora recentemente, né? E nós temos um centro com funcionamento com 17 funcionários, 17 pessoas trabalhando nesse centro de referência, né? Para o pessoal conhecer como é que a gente estruturou esse centro de referência a partir dos recursos, né? Capitaneado pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, a SENCAS, junto ao Ministério da Cidadania e em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Então nós temos um psicólogo, uma psicóloga, na verdade, para atendimento dessa população. Nós temos um assistente social para atendimento dessa população. Nós temos um antropólogo, né? Uma pessoa para compreender essa questão da cultura, questão da religião e essa interface entre as outras áreas para poder fazer os encaminhamentos. Nós temos uma equipe de 5 educadores, né? 5 educadores e também uma coordenação geral e a equipe administrativa. Então nós temos 17 pessoas. A grande maioria dessa equipe é formada por mulheres. Né? É interessante dizer também isso. Como é que formou essa equipe por mulheres? Porque a gente acredita que tem, além de ter a questão do profissional, tem a possibilidade de ajudar muito, né, pela situação e também até pelo próprio ação que o Centro de Cultura Negra desenvolve sobre a questão de gênero e colocar as mulheres na linha de frente de várias políticas, né? Isso é para uma questão de afirmar esse direito da população e das mulheres. E dentro da equipe de educadores nós temos uma pessoa trans. Então, assim, é uma equipe bastante diversa, né, conversa de diversas áreas, a equipe de educadores e de pessoas que compreendem que estão trabalhando para a afirmação desse direito da população oral aqui em São Luís, né? Mas o desafio, ele permanece ainda, o desafio ele é grande e assim, dá para a gente perceber que dentro dessa equipe nós não temos uma assessoria jurídica diretamente do projeto. Nós temos um assessor jurídico na casa que dá atenção, né, na medida do possível e necessária, para a equipe técnica e também para determinado tipo de situação que porventura possam surgir para esses atendimentos. Então, é uma equipe bastante diversa, é uma preocupação nossa sobre a continuidade desse serviço, não só em São Luís também, mas a possibilidade de formar parceria. A gente está acreditando pelas falas que é possível, né? A OIM está bastante empenhada nessa possibilidade de tomar essa parceria, ampliar essa parceria com os outros municípios e diversos outros estados, né? E também essa atenção por diversos imigrantes e outros de outros países que têm chegado aqui no Brasil, em especial aqui no Maranhão. Bom, são essas as considerações que gostaria de trazer para todos nós, parabenizar pelo relatório que a OIM está fazendo e nós só queremos agradecer a oportunidade de somarmos mais uma vez com essa política pública e a parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social e a OIM, que tem nos ajudado de maneira muito forte a capacitação dos profissionais e também da continuidade dessa política. Vamos ficando por aqui e agradeço imensamente essa possibilidade. Obrigado. Maurício, muito obrigada pelas suas considerações. Só queria lembrar àqueles que estão nos escutando pelo Facebook que vocês podem fazer perguntas, que afinal teremos uma rodada de respostas com os participantes. Então, dando continuidade, eu queria chamar Lúcia Azevedo, superintendente de articulação institucional, representante da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís, da Prefeitura de São Luís. Lúcia. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Lúcia, te escutamos. Em nome do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, em nome da secretária Andréia Lauan, de toda a equipe da SENCAS, a gente quer cumprimentar a Lia hoje, né, da OIM,
O secretário Francisco Gonçalves, sempre parceiro, a Izzy, que também, como ela colocou desde o início, e agora também com o centro de referência instalado, tem dado esse suporte, esse apoio, essa contribuição. O Maurício Paixão, agradecer sempre também o Centro de Cultura Negra por ter aceitado esse desafio junto com a gestão pública municipal de São Luís. E o Centro de Cultura Negra, a gente sempre, a cada dia, a gente percebe como foi assertivo também, né, a gente ter ampliado e fortalecido a nossa rede socioassistencial, trazendo o CCN como parceiro nesse desafio. O João Rosa, da FUNAI, quero complementar a Cláudia Giovanetti, também, do Ministério da Mulher e Direitos Humanos, a Nilzarete, de Lima, sempre parceira também, Ministério da Cidadania, e todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, desde abril de 2019, quando nossa equipe do serviço especializado de abordagem social, que temos uma sala, né, um suporte também dentro da rodoviária de São Luís, que foi acionado com um grupo de mais ou menos 30 pessoas. Então, naquele primeiro momento, a SENCAS, dentro do Sistema Único da Assistência Social, foi a abordagem social, foi a alta complexidade, todo o serviço que onde está colocado, né, dentro do SUAS, o acolhimento e a situação de calamidade que a gente está vivendo hoje com a pandemia. E, a partir daí, a gente traz outros parceiros, a FEDPOP, né, para poder... E naquele momento também inicia toda uma rede de fortalecimento, de articulação, de parceria, para que pudéssemos juntos aqui em São Luís também ter resolutividade, ter toda a atenção a essas pessoas, né, que ali chegaram em São Luís, né, esse primeiro contato da política de assistência social. E a partir daí, foi todo um esforço, como a Isis vivenciou também isso, ela colocou todo um esforço de fortalecer essa rede, de principalmente tentar compreender toda a questão da vivência, toda a carga, toda a sua cultura. A língua foi um impedimento, então, e compreender de diversos olhares, tanto de políticas públicas quanto olhares de profissionais, o que podemos fazer. Para isso, a gente contou com a OI também para essa troca de experiência. Lembro também a viagem de Lissandra Leite, que é a secretária adjunta da Criança e Adolescente da FEDPOP, a Marta Andrade, que é a coordenadora do Serviço Especializado de Acolhimento, de Abordagem Social, da SENCAS, que viajaram até Roraima para também conhecer essa experiência. Além de todo o processo e esforço de escuta a essa população, para que hoje, acumulando tudo isso, para que hoje a gente pudesse definir, né, Nilzarete trouxe vários municípios tentando acertar dentro da política de assistência social do que fazer articulado com outras políticas, para que a gente chegasse a instalar o centro de referência. Então, foi um processo de escuta, de conhecimento, de tentar compreender de qual seria o melhor serviço na política de assistência social e como seria a sua execução, né? Então, nós chegamos a essa proposta que provocamos o Ministério da Cidadania, com todo o esforço que Nilzarete já reconhece, da secretária Andréa, de que foi dessa forma que a gente, em São Luís, definimos que seria um centro de referência e não inicialmente um espaço de acolhimento, apesar de muitas situações naquele momento da chegada, esforços de parcerias também de espaço de acolhimento institucional e social, e também o próprio que a gente traz, né, para a política de assistência social e toda essa rede de atenção às pessoas
imigrantes e refugiadas em São Luís é a situação de crianças e adolescentes nas ruas, né? A pesquisa, ela traz isso, a gente afirma que continua essa situação de compreender, de que temos de sensibilizar as famílias, de também cuidar das famílias, inseri-las nessa rede de serviços socioassistenciais e nos benefícios socioassistenciais em outras redes de serviços, como a educação, por exemplo, né, citada pelo Nuzarete, que é o grande desafio em diálogo com essa política, e que São Luís zerou, de uns anos para cá, a situação de crianças e adolescentes pedintes, né, no semáforo, nos sinais nas ruas de São Luís. Ano passado, por exemplo, durante o mês de novembro, em que uma situação bastante recorrente, que era crianças e adolescentes vendendo nos cemitérios, né, no feriado de finados. E foi toda uma articulação do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, com as Sengas e diversos outros atores e atrizes sociais, e conseguimos zerar também a presença de crianças e adolescentes nos cemitérios nesse período. Então, para a gente tem sido extremamente desafiador essa sensibilização com as famílias, né, dos venezuelanos, dos araus, indígenas ou não indígenas, para que não lancem mão de suas crianças e adolescentes. Para isso também a gente tem bastante também no processo também de que eles possam de construir junto com eles o perfil, a necessidade, as situações vivenciadas de qual seria a inclusão dentro dos serviços socioassistenciais, né? E por isso que a equipe do Centro de Cultura Negra também, que veio fortalecer também essa nossa experiência, veio também para dar respostas também, como o Maurício colocou, de um prazo muito curto, né, para a execução de um serviço, que a gente considera um serviço, mas que bastante provocador, porque um dos produtos também, além de outros, do centro de referência, da proposta elaborada em conjunto, é também a gente levantar, mapear, assim como a UEM contribuiu com a gente, e traz esse mapeamento, esse levantamento também para a gente compreender naquele momento e como é que está hoje a situação, que tem mais famílias, né, de Uarau em São Luís do que antes, e também o Centro de Cultura Negra vai ter esse papel também de sistematizar, de mapear, de conhecer, né, essas famílias, para que a gente possa provocar políticas públicas de forma mais assertivas, mais resolutivas, né, mais acolhedoras, né, e humanitárias também. Uma outra coisa que o Maurício colocou também, o curto tempo desse serviço, e que a gente aqui também expressa o nosso solicitação também ao próprio governo do Estado, sempre presente também junto com a gente a equipe da SEDPOP, né, aqui com a presença do secretário Francisco Gonçalves, e o governo federal também, que possa também olhar para São Luís também nesse sentido de fortalecer também essa parceria e ampliá-la, né, de alguma forma. Isso que Nilzarete coloca, né, de um comitê de reconhecer a experiência dos municípios, a gente se coloca mais uma vez à disposição também para poder somar nessa experiência que a gente iniciou com o Centro de Cultura Negra, mas tem também nossas equipes todas as semanas tem reuniões de equipe, toda a rede com a equipe do CCN, para que a gente possa fortalecê-la no sentido de que ela se sinta mais também capacitada e qualificada para esse atendimento. Então, São Luís também se coloca, Nizarete, à disposição do Ministério da Cidadania, para também colocar à disposição a sua experiência. O Centro de Cultura Negra também a gente convida para poder também somar com o governo federal, para que a gente, de fato, possa ter orientações normativas, né, para ajudar também, para que a gente possa ter cada vez mais esse investimento, essa ação mais resolutiva junto a essa população, né? Reafirmamos aqui também toda
a luta pelos direitos humanos dessa população, né, e também por justiça social. Agradeço a participação. Muito obrigada, Lúcia, pela sua intervenção. Dando continuidade, gostaria de chamar João Rosa, diretor de promoção ao desenvolvimento sustentável da Fundação Nacional do Índio. João. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meus agradecimentos ao OIM pelo convite da participação desse evento. Queria começar cumprimentando a coordenadora Lígia Poggio, ao secretário Francisco Gonçalves, a ICISAI pelo excelente trabalho, a Nilzarete, que é a nossa parceira, colega aqui de atuação aqui em Brasília, Maurício Paixão, excelente trabalho, ótimo conhecer o que vocês estão fazendo na área em São Luís e no Maranhão, Lúcia Azevedo, meus cumprimentos, a Cláudia Giovanetti, dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é outra colega que nós trabalhamos aqui muito dentro do governo central aqui em Brasília. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pelo excelente trabalho, muito bom trabalho, a pena não, né? Agora que eu tomei conhecimento, mas eu gostaria de receber esse trabalho. É evidente que nós vamos embasar muitas coisas que nós temos aqui com a ação, com os araus, com base nesse trabalho que vocês fizeram. É evidente que é um trabalho pontual no estado do Maranhão, mas você nota a abrangência que ele acaba tendo, né? Então, você é um trabalho que ele é localizado, a sua elaboração é localizada num estado, mas ele parte da Venezuela, passa por Roraima, Boa Vista, o Amazonas, o Pará, e até chegar em São Luís, mostrando todo esse fluxo migratório. É evidente que esse trabalho não se encerra só por aqui, nós teremos que... Isso a OIM já solicitou ajuda, até inclusive da FUNAI, para a gente levar esse estudo para outras localidades, até para a gente estudar o fluxo e tentar prever e antever algumas situações para atender melhor essa população migrante. É uma satisfação também para nós da FUNAI, que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e dentro da minha diretoria, que faz a promoção do desenvolvimento sustentável, que nós tratamos dessa área tanto de educação, quanto de saúde, assistência social, desenvolvimento econômico, do meio ambiente, a diretoria é muito grande, mas quando você chega e fala, por exemplo, do problema aral, parece que é um grande problema e que a FUNAI, com a sua organização, deveria, em tese, assumir como protagonista nessa ação. E hoje nós entendemos claramente que não é uma população que tem a sua carência, uma população migrante, que tem uma situação realmente de extrema fragilidade, e ela acaba tendo uma rede enorme para assisti-la. Ou seja, não é um órgão só, não é o governo federal apenas que vai resolver ou suprir essa necessidade dessa população. Na verdade, nós teríamos que ter uma grande união entre governo federal, governo estadual, os governos municipais, organismos internacionais, aí entra a Acnur, OIM e outras organizações, para que possamos estabelecer políticas para atender essa população. Quando nós falamos de Fundação Nacional do Índio, nós atendemos no Brasil, só para ter uma ideia, no Brasil nós temos em torno de 900 a 1 milhão de indígenas nacionais, espalhados pelo Brasil como um todo. Nós temos indígenas em toda a unidade da federação, e essa população está presente em 13% do território nacional, 13% de terra indígena apenas, e em suas diversas etnias, suas 311 etnias e 274 línguas. O problema da FUNAI, o desafio da FUNAI é melhor atender essa população. É o teu público, é o teu alvo de atendimento, é essa população. E quando nós vemos uma situação de pandemia, como nós estamos vivendo, nós fomos pegos e nós começamos a trabalhar desde março, né? E com os recursos que nós temos, principalmente os recursos humanos, que não são muitos, é um enorme desafio para a gente poder atender um fornecimento de cestas básicas, para melhorar essa alimentação dessa população e propiciar o seu isolamento,
como outras políticas, como outras ações que nós fizemos. Né? Então, nós atuamos tanto nessa parte da população como um todo, também como na proteção territorial, para impedir o ingresso de pessoas dentro das terras indígenas, tão grave nesse problema de pandemia. E até o momento, nós temos tido um bom resultado quando nós comparamos os índices de letalidade dessa população indígena, que, comparativamente à população do restante do Brasil, é menor. Mas esse relatório da OIM é super interessante para a gente começar a estabelecer, subsidiar as outras discussões que nós temos. E quando nós olhamos, por exemplo, aquela questão da população indígena e a maior concentração, em torno de 20% dessa população migrante no Brasil está situada em Roraima, que vem desde 2006 sofrendo esse impacto dessa população, mais ou menos 1.000 pessoas estão dentro de abrigo, mais ou menos 500 pessoas em Pacaranha, mais 500 pessoas na Pintolândia, na cidade de Boa Vista. E os outros 40 mil estão dispersos no Brasil. No começo do ano, nós fomos instados a propor alguma ação. É evidente que a FUNAI não tem condição de fazer a execução dessa ação em nível de Brasil, mas nós temos a condição de dar apoio técnico, de capacitar a rede local de atendimento primária aos indígenas migrantes, como na área de saúde, educação e assistência social. Mas, infelizmente, em razão da pandemia, nós íamos fazer uma oficina em Boa Vista e nós tivemos que cancelar esse evento. E agora, com a provocação da Secretaria de Articulação e Monitoramento do Ministério do Planalto, do Governo Federal, nós apresentaremos algumas ações para auxiliar nesse grande esforço do governo federal. É evidente que vai partir por aí, depois nós chegaremos em estados e municípios. Mas a ideia nossa, nessa forma emergencial, é voltar à ideia das oficinas e proporcionar uma oficina, mesmo que seja à distância, nesse primeiro momento, e para o segundo momento, de uns 6 meses a 1 ano para ser implementada, um curso de ensino à distância em plataforma virtual que possibilite essa capacitação uniforme para todos os profissionais que atuam nessa área no Brasil. Quando nós falamos de Brasil, depois, de novo, é um grande desafio. Nós não conseguiremos fazer sozinho, nem fazendo cursos presenciais. Essa plataforma EAD, desse curso EAD, nos trará capilaridade para atender esses 5.500 municípios e na infinidade nossas de profissionais. Em continuidade ou em paralelo a essas ações, a FUNAI está em trâmite ainda alguns acordo de cooperação técnica com a Acnur, e recentemente nós estamos avaliando um outro acordo de cooperação com o Ministério da Economia, OIM, Acnur, SEBRAE, para propor algum desenvolvimento de treinamento na parte de artesanato para a população aral. Isso aí eu acho que não demora, nós iremos constituir também, seria uma boa contribuição nessa parte, para não ficar apenas na parte de capacitação das pessoas que trabalhariam diretamente com a população indígena, mas também dando condição, uma sustentabilidade econômica e financeira para essa população, capacitando ou propiciando que elas executem as suas atividades laborais aqui no Brasil. Evidente que este assunto não se encerra aqui. Eu acho que o diálogo tem que permanecer e outras ações nós teremos que pensar para atender essa população, mas pelo menos já é um grande meio de caminho, já que nós estamos aprendendo, como a Neuza Arete fez desde 2016, a população interiorizou, essa população indígena foi interiorizada, e querendo ou não, muitas capacitações, muitos treinamentos empíricos já estão sendo desenvolvidos para essa população. Meus agradecimentos a todos, coloco a FUNAI à disposição, a Acnur, OIM, e volto para parabenizar ao grande trabalho que vocês fizeram da OIM com esse relatório. Uma boa tarde. Muito obrigada, João.
É um prazer ter a FUNAI envolvida nesse tema. E, para finalizar, os participantes, gostaria de chamar a Cláudia dos Anjos, assessora para assuntos sobre refugiados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Cláudia. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, os colegas e as pessoas que estão nos acompanhando. Eu agradeço à OIM pelo convite para participar desse evento, por dois motivos principalmente. Primeiro, porque a importância de um relatório como esse está sendo lançado hoje, pelo seu conteúdo e por ser um relatório que pela primeira vez monitora esse deslocamento dos migrantes Uaral, e também por ser a primeira vez que é feito num estado fora da região norte. Então, é um estudo inédito. Então, é importante, é um conteúdo muito importante. E aí também, além disso, o processo de produção desse relatório também é muito importante a gente destacar que é um processo que envolveu uma intensa articulação. Foi demandado pelo governo do estado, teve envolvimento de autoridades municipais, teve envolvimento do governo federal e foi desenvolvido por um organismo internacional. Então, foi uma intensa articulação que, na verdade, também reflete como o trabalho na pauta migratória é desenvolvido no Brasil. É um trabalho de muita articulação, diversos atores participam desse trabalho e de atuação em rede. Nesse cenário, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos executa um papel que é o da promoção e proteção dos direitos humanos dos imigrantes e dos refugiados acolhidos no Brasil. Além desse aspecto geral de promoção e proteção de direitos humanos, o nosso Ministério também é responsável pelos direitos do grupo, que são os grupos mulheres, crianças e adolescentes, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, pessoas idosas. Então, no trabalho que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos desenvolve na pauta migratória, a gente equilibra esses dois trabalhos, trabalho geral de promoção e proteção de direitos humanos e a proteção de grupos específicos. Em específico, nós trabalhamos para a garantia do princípio da não discriminação entre brasileiros e imigrantes no Brasil. E isso, na legislação brasileira, está garantido na Constituição Federal e na Lei de Migração. Então, com base no princípio da não discriminação, nós, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, trabalhamos pela inserção dos imigrantes e refugiados que estão acolhidos no Brasil nas políticas públicas já existentes. Então, essa é, resumidamente, a nossa atuação na pauta migratória. Com relação especificamente ao relatório que a gente está aqui sendo apresentado, que é o relatório da Matriz de Monitoramento de Deslocamento no Estado do Maranhão, eu queria destacar alguns pontos que a ICSAI já apresentou previamente, mas que interessam na pauta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, a gente viu que o relatório mostra que 50% do grupo Uaral entrevistado no Maranhão é composto por crianças e adolescentes. Então, metade é criança e adolescente. Outro ponto que nos interessa nesse diagnóstico é que 31% das famílias são monoparentais. Isso coloca um desafio a mais nessa inserção laboral, inserção social. Isso é importante também a gente observar. Outro dado interessante é o dado que nós temos que 70% desse grupo entrevistado afirmou que deseja trazer mais familiares para o Brasil. Então, a gente tem uma perspectiva de possibilidade de reuniões familiares no futuro que aumentem essas famílias e esse grupo.
Outro ponto que o relatório destaca e que também a gente dá observação também de anos acompanhando o fluxo venezuelano e o fluxo indígena venezuelano, o Aral, é a tendência a movimentos espontâneos. Então, a gente vê que das pessoas entrevistadas, 77% se deslocaram ao Maranhão para buscar melhores condições de vida, acesso ao trabalho e reunificação familiar. Então, neste momento, a gente tem esse cenário demográfico no Maranhão. A gente tem que atuar com isso, mas tendo em mente também que existe uma tendência de movimento espontâneo, de novas chegadas, inclusive também de saídas. Isso é um desafio a mais no nosso planejamento de políticas públicas, não é? E aí, o relatório também apresenta uma questão que se coloca em outras localidades que acolhem indígenas Uaral, que é a questão da atuação econômica da coleta ou mendicância. E a utilização, a organização que envolve a coleta envolve a participação das crianças e adolescentes nessa atuação. Então, isso, como já foi falado pelos colegas que me precederam, é sim um desafio. É um desafio a questão da proteção das pessoas, das crianças e adolescentes envolvidas nesse trabalho, nessa atuação econômica da coleta. E já que eu já entrei na questão dos desafios, outro desafio também que chama a atenção desse relatório a partir da perspectiva dos direitos humanos é a questão desse deslocamento frequente das famílias Uaral acabar acarretando na dificuldade de instalação dessas famílias para acesso às escolas, para matrícula e permanência das crianças nas escolas. Então, isso aumenta a vulnerabilidade das famílias e principalmente das crianças, porque 80% das crianças das famílias entrevistadas não estavam, no momento, matriculadas nas escolas locais. E isso é uma vulnerabilidade grande e um super desafio. Então, eu acho que a importância dessa discussão e de um relatório que agora a gente tem em mãos é entender, ter esse diagnóstico, entender qual é a situação da migração oral no Maranhão e, de fato, tendo em mente o tipo de trabalho, como a gente trabalha a questão migratória no Brasil, articular os diversos atores envolvidos nessa política para fazer frente a esses desafios que o relatório levanta. Eu pontuei aqui os desafios da perspectiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas existem outros. Então, assim como nós trabalhamos na pauta migratória de uma forma nacional, no caso aqui a gente tem que se debruçar e pensar como entregar a nossa legislação de direitos humanos, que é super inclusiva, progressista, como ela garante direitos em condição de igualdade entre brasileiros e imigrantes, como é que a gente, de fato, ultrapassa o arcabouço legal para ter uma entrega efetiva. O diagnóstico também é importante para a gente compreender as dinâmicas demográficas desse grupo. E aí, por fim, eu queria só concluir dizendo que, de fato, a imigração de pessoas indígenas é um fenômeno recente no Brasil, que coloca desafios, e os desafios do acolhimento desse fluxo migratório só vão poder ser superados com base na articulação, na atuação articulada dos diversos atores e também com respeito aos direitos dessas pessoas migrantes. Era isso a apresentação que eu queria fazer. Agradeço novamente o convite e me coloco à disposição aqui. Obrigada.
Cláudia, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que um ponto em comum em todas as pessoas que falaram hoje é justamente essa importância da atuação em rede, dos vários desafios existentes para lidar com a população indígena do Uaral, do que era desconhecido e do que agora vem sendo mais discutido e mais informações estão surgindo, o que subsidia e fundamenta novas políticas públicas nessa área. E a participação e a escuta dos indígenas do Uaral em todos esses processos, que também é muito importante. Então, agora que terminamos a apresentação de todos os participantes, a gente passa para a parte das perguntas. Eu queria começar com Lia. Fizeram aqui uma pergunta no Facebook, algumas pessoas perguntaram sobre a questão do Covid. Como o Covid está afetando a população indígena Uaral, se a gente tem números sobre a quantidade de indígenas doentes e o que está sendo feito para proteger essa população do Covid. Lia? A pandemia do Covid nos colocou todos, né, todos os atores envolvidos na operação acolhida, numa situação complexa. Na verdade, já estamos em uma migratória. E você está sem vídeo, desculpa te interromper. Já estávamos, né, numa emergência migratória e entramos numa fase de uma crise sanitária dentro da emergência migratória. E, sobretudo aqui em Roraima, o governo do estado estava com problemas em responder, né, às necessidades da população local com relação às demandas, né, tanto pela prevenção, né, também pelo cuidado das pessoas que estavam testando positivo ao Covid. Então, a operação acolhida se reuniu, né, constituiu um gabinete de crise para planejar, né, as ações e preparar a resposta para essa crise sanitária. Então, o que fizemos entre todos, né, várias ações. Eu acho que a maior, a mais importante foi a criação do espaço de proteção e cuidado, né, que é uma área de proteção, onde estão os casos suspeitos, e depois tem uma área de cuidado com um hospital de campanha. É uma estrutura enorme, tem a capacidade, né, de mais 1.000 leitos na parte de cuidado e também 120 leitos para o hospital e 20 leitos na UTI. Então, assim, foi um esforço assim, conjunto para tentar dar uma resposta. E assim, os dados, né, até hoje são, eu acho, de uma certa forma menos grave daquilo que foi pensado no começo. Ou seja, até hoje nessa área foram atendidos ao redor de 1.150 pessoas. E no total, né, dessas que passaram para a área de cuidado, só 70 eram venezuelanos. Isso também demonstra que todas as atividades de prevenção, né, de mitigação da pandemia deram resultados positivos. E teve também um atendimento, né, para os indígenas. Então, eu tenho aqui números que é 85 indígenas, mas são indígenas, a maioria são indígenas brasileiros. E com relação aos Uaraus, o número mais recente que eu tenho é de junho do 2020, então tinha assim, 9 óbitos, a maioria deles 6, né, no estado do Pará, um em Roraima, um no estado do Amazonas e um no Pernambuco. Então, as atividades de prevenção contra o Covid continuam e no intuito, né, de tentar cuidar das pessoas que são mais vulneráveis. Foram realizadas várias atividades de informação, né, sobre o Covid, de conversa com as comunidades em vários espaços. Aqui em Roraima, por exemplo, no Calbanoco, em Pintolândia, com doações de kit, como eu falei, de higiene, doação de lona para chuva.
e no intuito de atender tanto as pessoas, né, que estão abrigadas e as pessoas que estão nas ocupações espontâneas, porque devido, né, à pandemia, o acesso à UBS está cada vez mais difícil. E também, por exemplo, no caso de Manaus, foi estabelecida uma área, né, de isolamento na Escola Municipal Valdir Garcia para casos suspeitos dentro dos abrigos indígenas que são geridos pela Prefeitura de Manaus. E com relação, por exemplo, a Pacaraima, teve assim foi construída uma área de novo de proteção, né, para os casos suspeitos, mas felizmente não teve óbito e nem teve assim, casos positivos entre assim, os quase, né, 500 indígenas uaraus que estão hospedados no abrigo Janocoida. Então, assim, como eu falei no começo, a situação era bem complicada e tivemos todo um cuidado especial, né, também para essas populações que são mais vulneráveis. E foi necessário um mutirão, né, de sessões informativas, claro, né, utilizando todas as medidas, né, para evitar qualquer tipo de contágio, mas para informar as pessoas sobre a importância de se cuidar. Então, foram instaladas, por exemplo, pias, né, para facilitar a lavagem de mãos e, como falei antes, foram distribuídos tanto kit de higiene como kit de limpeza. Mas, assim, se vocês querem dados, né, mais atualizados, podemos assim, compartilhar na rede depois, mas até junho de 2020 são esses que eu passei. Muito obrigada, Lia. A próxima pergunta vem de Ivanete Silva. Ela pergunta, a gente falou bastante sobre a capital, sobre São Luís. Então, ela gostaria de saber um pouco o que é que está sendo feito para a população aral no interior do Maranhão. E também pergunta sobre a realidade de Açailândia. Existe uma comunidade aral lá em Açailândia. E o que está sendo feito, o acesso a serviços. Nilzarete, se você puder nos ajudar com essa pergunta, responder essa pergunta. Tá, com certeza. Eu fiz questão de, durante a minha fala, deixar aquele e-mail, né, de migrantes@cidadania.gov.br, exatamente porque para facilitar o acesso a essas informações, né? Como eu coloquei, o Ministério da Cidadania, ele vem apoiando, né, com cofinanciamento, todos os municípios que nos demandam e que apresentem um diagnóstico, né, da realidade local com relação aos imigrantes, não apenas a indígena, tá? A todos os imigrantes que oriundos da crise humanitária da Venezuela. Então, eu peço ao município de Açailândia que entre em contato comigo, né, pode ser nesse e-mail, né, porque se vocês já estão com 100 imigrantes, né, gostaria de saber, inclusive, se são indígenas, né, já deveriam ter formalizado uma demanda para o Ministério da Cidadania, né, e vocês já poderiam estar recebendo recurso, né, para acolhida, para alimentação, né, para kit higiene, né, então toda a questão dos recursos que eles podem ser utilizados para equipes, né. Então, os municípios que estiverem vivenciando essa realidade, por gentileza, nos acione por meio deste e-mail que eu falei, para a gente saber a realidade dos municípios, porque muitas vezes a gente não tem condição de saber, né, como eles migram muito, né, é difícil para nós sabermos onde eles estão e em que momento eles estão. Então, o município recebe essa demanda, nos comunica para que a gente possa dar o apoio ao município, tá? Então, a Secretaria de Assistência Social nos acione, né, que é feito o repasse do recurso fundo a fundo, né, e a gente orienta. A gente depois tem um plano de ação que o município tem que apresentar, obviamente, o Conselho da Assistência Social tem que aprovar é um repasse de recursos como qualquer outro, né?
mas tem um caráter de emergência esse recurso. Não é um recurso que vai para o serviço de ação continuada. São recursos que são repassados para essa situação de emergência. Exatamente por ter sido reconhecida a crise humanitária na Venezuela, o governo federal tem essa possibilidade. Recentemente, o Ministério da Cidadania editou também várias portarias, né? Uma delas que oferecia a possibilidade do município fazer o aceite, né, para o repasse de recursos também. Os municípios que haviam recebido imigrantes na estratégia de interiorização por dentro da operação acolhida, né, eles tinham um limite, um teto para solicitar o recurso. Mas se o município não cadastrou o abrigo, né, essa realidade no CADE-SUAS, né, e não nos informou, a gente não tem como saber. Então, nós fizemos um diagnóstico e um critério para repasse de recursos exatamente com as informações que a gente tinha na rede SUAS, no CADE-SUAS, né, ou nos nossos boletins de interiorização, que aí é feito a interiorização que nós levamos o imigrante, né? Então, a resposta para vocês é essa: nos acione, pode mandar um e-mail, né, migrantes@cidadania.gov.br, que aí a gente orienta com mais detalhe todos vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Nilzarete. Para finalizar, vou terminar com uma pergunta para o secretário Francisco, uma pergunta sobre o desenvolvimento de políticas públicas nos municípios para essa população. Secretário, se você puder responder, e se também quiser complementar com mais alguma informação do que Nilzarete falou agora também, é com o senhor. Obrigado. É importante, em relação à pergunta da Ivanete, hoje a presença oral nos seguintes municípios do Maranhão: em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Imperatriz, Aceilândia e Santa Inês. É claro que pode ter uma mudança ou outra, como já aconteceu, mas, de modo geral, esses municípios estão presentes também, que indicam uma rota de migração também. Uma rota de migração em direção a São Luís e uma rota de migração em direção à cidade de Imperatriz, que faz fronteira com Tocantins. Nós temos tomado as seguintes iniciativas nesses casos. Primeiro é o contato permanente com as secretarias, com os municípios, através das secretarias de Educação e Assistência Social, para que se possa manter o acompanhamento e acolhida do povo oral. Durante a pandemia, durante esse processo de pandemia, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular do Governo do Maranhão tem mantido o fornecimento de cestas básicas mensais e de kits de higiene para a população oral. No caso, essas cestas básicas levam em conta os hábitos alimentares dessa etnia. Foi feito um levantamento do tipo de alimento que eles consomem, então uma cesta que foi toda preparada levando em conta os hábitos alimentares. Tem uma preocupação nossa também durante o período do Covid, que é do atendimento à saúde. Esse atendimento à saúde tem sido feito pelo governo do Estado e também pelas prefeituras. É importante observar que durante a pandemia, a população indígena do Maranhão, nós criamos um comitê específico, que participa os órgãos federais, as organizações indígenas e os órgãos estaduais, para manter um acompanhamento permanente da incidência de Covid nas áreas indígenas e do atendimento. Nesse caso, o atendimento é feito pelas prefeituras e pela Força Estadual de Saúde, que é uma força-tarefa criada no governo do Maranhão, inicialmente para atuar nos municípios mais pobres do estado, uma equipe multidisciplinar de saúde, mas que nesse período da pandemia tem cumprido outras tarefas. No caso da população oral, tem sido uma ação conjunta da Secretaria de Saúde com as secretarias municipais. E, ao mesmo tempo, o governo do estado tem atuado no sentido de fortalecer uma rede de atenção a migrantes e refugiados, composta por órgãos estaduais e por órgãos municipais. Tem tido uma boa experiência, que eu cito como exemplo de São Luís, e resultou também nessas outras articulações. Nós pretendemos, inclusive, provocar uma reunião com todos os municípios onde tem a presença oral, para apresentar as soluções que São Luís encontrou, o município de São Luís, inclusive com centro de referência, nessa parceria com o Ministério da Justiça, e apresentando para os municípios outras possibilidades também de busca de financiamento e de articulação de políticas públicas. Obrigado.
Muito obrigada, secretário. Então, para encerrar, primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo. Vou passar a palavra para a Lia Pódio para dar as palavras de encerramento e, em seguida, para o secretário Francisco e para a gente, então, encerrar o evento. Muito obrigada a todos os participantes e que estiveram aqui e falaram. Lia? Obrigada, Natália. Eu gostaria também de acrescentar à minha fala anterior que a OIM tem uma equipe médica que está fazendo um atendimento, né, atenção de saúde, atenção primária, em vários locais aqui em Boa Vista e em Pacaraima, incluindo os abrigos indígenas. E agora, né, nas próximas semanas, vamos começar também esse atendimento através de uma parceria com a Secretaria de Saúde do município de Manaus para atender, né, as necessidades médicas e de saúde dos uaraus que estão nos abrigos, né, na cidade de Manaus. Então, acho que essas ações também vão nos permitir identificar quais são as doenças mais frequentes entre essa população e organizar cada vez melhor a resposta à necessidade dele. Então, eu queria agradecer, né, a participação de todos os palestrantes. Acho que essa discussão foi muito interessante, muito proveitosa. Eu acho que a OIM conseguiu, né, contribuir um pouco com a realização desse estúdio, né, em parceria com o governo do estado de Maranhão, para levantar algumas demandas e necessidades dessa população uarau. E acho que essas primeiras informações podem servir como base para começar a construir, né, uma estratégia adaptada a essa população para a resposta humanitária e também para pensar estratégias não só no norte do país, né, de integração socioeconômica dos uaraus. E como eu falei no começo, né, na abertura, estamos à disposição para contribuir colaborando tanto com o governo do Maranhão como com a FUNAI, para ver como, né, esses esforços conjuntos podem apoiar a criar política pública que possa responder as necessidades, né, dos migrantes uarau que chegam da Venezuela. E como colocou também a minha colega Isisai, esse trabalho, né, precisa de um monitoramento contínuo, porque sabemos que tanto os fluxos, né, e a rota migratória muda continuamente. Então, também com a OIM nos colocamos à disposição a continuar esse monitoramento, né, do deslocamento, do fluxo migratório da população uarau. Não só no Maranhão, né, estamos interessados também a continuar esse trabalho também em outros estados. Então, eu agradeço novamente a todos os participantes pelas várias contribuições, né, que foram todas muito ricas, e esperamos que esse exercício e os próximos que vamos fazer possam contribuir cada vez mais para ter uma resposta, né, mais adaptada a essa emergência migratória. Muito obrigada. Obrigada, Lia, secretário, com o senhor, as palavras finais de encerramento. Natália, Lia, todos e todas que participaram desse seminário, que também puderam participar pelas redes da OIM e pela Rádio Tibira, eu agradeço a participação de todos e de todas. Do mesmo modo, eu agradeço a parceria com a OIM, que é uma parceria que tem bons resultados, não só o resultado do relatório, mas aponta para outros resultados também do ponto de vista de articulação de políticas públicas. Eu renovo aqui a disposição do governo do Estado do Maranhão em colaborar e em atuar em conjunto com a OIM, com outros organismos internacionais, com os sistemas das Nações Unidas, no acolhimento de refugiados e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para populações refugiadas. E, ao mesmo tempo, manifesto o interesse do governo do Estado do Maranhão em colaborar e atuar com o governo federal através do Ministério da Cidadania e da FUNAI no desenvolvimento de políticas públicas específicas para refugiados de populações tradicionais, no caso, populações indígenas. Nós consideramos importante que, no caso de refugiados no Brasil, a gente leve em conta as suas especificidades
e esse caso é um deles, em que há uma população indígena e que nós precisamos levar isso em conta do ponto de vista do planejamento de políticas públicas e da acolhida a refugiados. No mais, eu agradeço a oportunidade de participar desse seminário bastante rico e bastante esclarecedor, que nos permite ampliar o nosso conhecimento sobre o povo oral no Brasil e na Venezuela e nos dá bases para repensar e pensar novos modelos de políticas públicas de atendimento a refugiados. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Então, terminamos aqui o nosso evento. Novamente agradeço a todos a participação, de todos os que participaram nos assistindo ao vivo no Facebook e também todos os palestrantes que se dispuseram para vir até aqui. E é isso, encerramos e boa tarde para todos.